Olá, você acompanha a partir de agora aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 e também através das redes sociais da Câmara Municipal de Caxias do Sul, a ordem do dia desta terça-feira, dia 23 de outubro de 2018. Lembrando sempre que a ordem do dia é o espaço dentro da sessão ordinária, onde são debatidos e votados requerimentos, projetos de lei, entre outros itens. Nesta terça-feira teremos em primeira discussão, em regime de urgência, projeto de lei de autoria do Poder Executivo que reformula o financiamento da arte e da cultura caxiense, o Financiarte. Também teremos nesta terça-feira, em votação, projeto de lei de autoria do vereador Eloy Frisso, do PSB, que denomina via pública municipal do loteamento José Tomé, no bairro Forqueta, com o nome de rua Leonardo Pedro Maria Semin. Também teremos, em primeira discussão, projeto de lei complementar de autoria do vereador Paulo Périco, do MDB, que acresce dispositivo à lei complementar que disciplina o uso de veículos de divulgação aqui no município de Caxias do Sul. Também nesta terça-feira teremos em primeira discussão projeto de lei de autoria do Poder Executivo que autoriza a Prefeitura a realizar operações de crédito interno com instituições financeiras até o valor de 50 milhões de reais. Também teremos em votação projeto de lei complementar de autoria da vereadora Paula Iores, do PSDB, que autoriza a redução do imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISS-QN, para prestadores de serviço que adotem medidas que estimulem a preservação e recuperação do meio ambiente. Também teremos nesta terça-feira em votação projeto de lei de autoria do Poder Executivo que acresce e altera dispositivos na lei que dispõe sobre a prestação de serviço de transporte motorizado, privado, individual e remunerado de passageiros por aplicativos. Esse projeto que visa regulamentar aplicativos como Uber, Garupa, Em9, entre outros. E por último teremos em votação projeto de decreto legislativo de autoria da Comissão de Desenvolvimento Econômico que aprova a prestação de contas da gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2018 do município de Caxias do Sul. Muito bem, esta é a ordem do dia que você acompanha a partir de agora aqui pela TV Câmara Caxias. TV Câmara Caxias, democracia que a gente vê. Passemos à ordem do dia. Em primeira discussão, em regime de urgência, o projeto de lei 120/2018, contido no processo 157/2018, de autoria do Poder Executivo, que reformula o financiamento da arte e cultura caxiense, Financiarte, e da outras providências. Contém emenda modificativa 1/2018, emenda modificativa 2/2018, 3/2018, 4/2018, emenda modificativa 5/2018, 6/2018, emenda modificativa 7/2018 e emenda modificativa 8/2018. O relator é o vereador Paulo Fernando Périco. Com a palavra o relator para justificar o regime de urgência. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura, Desporto, Lazer e Turismo, nós pedimos um regime de urgência esse projeto para que entrasse na pauta de hoje, que nós pudéssemos colocá-lo em segunda votação na próxima quinta-feira, em virtude da necessidade e da emergência da aprovação deste projeto, para que todos os colegas vereadores possam ter ciência de que não foi encaminhado em regime de urgência por parte do Poder Executivo, mas nós aqui estamos encaminhando em regime de urgência por um interesse muito importante para a comunidade artística e cultural de Caxias do Sul. Essa é a razão que a nossa comissão pediu o regime de urgência. Obrigado, senhor presidente. Está em discussão o regime de urgência. Encerrada a discussão. Em votação, o regime de urgência. Para declarar o voto, o vereador Rafael Bueno. Senhor presidente, só para destacar, quinta-feira será discutido em segunda discussão, presidente. Mas ontem à noite nós tivemos uma reunião e aqui está presente a nossa presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, Robson, também integrante. E ontem, de forma revoltada, de forma enérgica, eles fizeram uma cobrança. Lamentavelmente, o secretário de Cultura não estava presente, mandou um representante que não tinha informações concretas sobre o Financiarte. O vereador Felipe Grêmio Maia também estava presente na Câmara, assessoria do vereador Beltrão.
Então, quinta-feira nós podemos amadurecer a ideia, respeitando também o pessoal do Uber aqui que está aguardando o projeto, Cecília, para que todos nós possamos se apropriar desse projeto e votar, porque a Câmara entende sim que a comunidade artística e cultural merece o respeito desse legislativo, mas também, principalmente, que a liderança do governo garanta para os artistas aqui de Caxias do Sul que será pago o Financia Arte deste ano. Obrigado, presidente. Em votação, regime de urgência, solicito aos vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos, vereador de Carlos, favorável. Voto favorável, senhor presidente. Vereador Arlindo Bandeira, favorável. Encerrada a votação. Regime de urgência, projeto de lei número 120/2018, aprovado por unanimidade, com a ausência da vereadora Paula Iores, que está em representação no primeiro simpósio estadual do varejo, que acontece aqui em Caxias do Sul. Com a palavra, o relator, vereador Paulo Périco. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Inovação e Cultura, Desporto, Lazer e Turismo, o parecer é favorável ao projeto de lei número 120/2018, contido no processo número 157/2018, que contém emendas. Venho a esta comissão para análise e parecer o processo emendado que reformula o financiamento da arte e cultura caxiense, Financiarte e da outras providências. Na exposição de motivos, defendeu o Poder Executivo que um dos objetivos da nova legislação é a exclusão de pagamento de prolabore aos membros da Comissão de Avaliação, Seleção e Fiscalização, CASF. Entende ainda que o valor destinado ao programa não pode estar vinculado entre a receita e a despesa, conforme parecer da Procuradoria-Geral do município. E, por fim, teceu comentários acerca dos critérios de avaliação dos projetos. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação apresentou 8 emendas modificativas, acatando as propostas de alteração do projeto de lei, aprovadas em reunião extraordinária do Conselho Municipal de Política Cultural, anexadas ao processo através do ofício 282/2018, que propõe: emenda número 1. Substitui a palavra preferencialmente por fundamentalmente, para não serem contemplados as áreas que não sejam as previstas. Emenda número 2. Suprime o termo, abre aspas, será realizada mediante expedição de decreto, fecha aspas, será realizada mediante deliberação do Conselho Municipal de Política Cultural e publicação de decreto. Deve passar pela deliberação do Conselho Municipal de Política Cultural, que tem a prerrogativa legal de deliberar sobre a matéria que refere-se à política pública para a cultura, de acordo com as resoluções da Conferência Municipal de Cultura e o Plano Municipal de Cultura. Emenda número 3. Está incluído o prazo limite, deixando claro que é anual, no primeiro semestre de cada ano, para a seleção dos projetos que pretendam buscar apoio do Financiarte, observando os princípios da administração pública, aplicando-se subsidiariamente as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. É necessário estabelecer em lei que o edital é anual e que, para que possam ser cumpridas todas as etapas, deve ser publicado no primeiro semestre. Emenda número 4, parágrafo 1º. Aos membros da comissão, que terão mandato de 1 ano, parte proposta de retirada, podendo ser reconduzido por igual período, a alteração será a seguinte: não será permitida a apresentação de projetos durante o período de mandato.
está sendo suprimido o termo, abre aspas, podendo ser reconduzidos por igual período, fecha aspas, por tratar-se de novo edital, a comissão deve ser renovada também. Emenda número 5, parágrafo 2º. A CASF fica autorizado o direito de realizar supressão de despesas consideradas de menor relevância, o que foi retirado, ou apontar superfaturamento de valores, essa parte a comissão está retirando, contanto que não inviabilize a execução do projeto. Na mesma emenda do parágrafo 2º, foi suprimido o superfaturamento, uma vez que é obrigatório apresentar 3 orçamentos para a contratação dos produtos e ou serviços que integram o projeto. E manteve-se a frase, contanto que não inviabilize a execução do projeto, que está na lei vigente e que foi suprimida no projeto de lei. Emenda número 6, parágrafo 2º, formação, capacitação, qualificação, ensino e aprendizagem sendo retirado. Foi aprovada a supressão de ensino, porque é prerrogativa da Secretaria de Educação, e aprendizagem, porque é redundante. Emenda número 7, artigo 14. O Poder Executivo fixará o valor destinado a financiar-te. Está sendo incluído que não poderá ser inferior a 50 mil VRMs. Isso foi amplamente discutido, tanto na reunião ordinária quanto na reunião extraordinária do Conselho. Foi baseado na média histórica dos investimentos no Financiarte e aprovado por unanimidade da reunião ordinária de maio de 2018. Emenda número 8, artigo 18. Qualquer despesa que vier a ocorrer durante as fases do edital correrá por conta da dotação orçamentária do Financiarte. Está sendo fixado um percentual máximo da dotação. É fixado o limite máximo de 5% da dotação orçamentária anual do Financiarte para as despesas relativas ao edital. O Conselho Municipal de Política Cultural optou por manter o limite de 5% que está na lei vigente, evitando desta forma que sejam agregados ao edital gastos que devem ser absorvidos pela Secretaria da Cultura. Ato contínuo, a mesma comissão manifestou-se pela constitucionalidade do projeto de lei e das emendas modificativas. Por outro lado, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário manifestou-se favoravelmente à matéria, informando que, abre aspas, a alteração pretendida se amolda às exigências do inciso 8º do artigo 127 da Lei Orgânica, bem assim aos artigos 71 até 74 da Lei Federal número 4.320/64, que trata do orçamento público. Não há incidência de regra específica da Lei de Responsabilidade Fiscal, fecha aspas. Quanto ao mérito da matéria, destaca-se que o papel do poder público como principal responsável das áreas culturais tem sido, ao longo dos anos, questionado. Nas últimas décadas, é evidente o aumento da complexidade da atuação do município. Eis que o município é o principal ator no apoio à valorização da cultura local. Sem dúvida, o desenvolvimento e fortalecimento do setor cultural passa pela implantação de mecanismos institucionais com investimentos concretos e sistemáticos. Além de pensarmos nas estratégias de financiamento e promoção cultural, é necessário termos claramente delimitadas as atribuições e papéis da esfera pública no tocante às políticas culturais. A economia da cultura ganha cada dia mais relevância na composição da riqueza das nações. Novas possibilidades tecnológicas são criadas e demandam novos ordenamentos jurídicos e novos arranjos institucionais. Isso tudo nos obriga a ser propositivos e buscar para o setor cultural todas as ferramentas necessárias ao seu melhor desenvolvimento. Assim sendo, esta comissão, por seus integrantes, manifesta-se favoravelmente à aprovação do presente projeto de lei com as emendas propostas.
Caxias do Sul, 18 de outubro de 2018, 143 anos da colonização e 128 anos da emancipação política. Assinam este parecer este vereador, Paulo Périco, como relator, vereador Clair de Lima Girardi, vereador Edson da Rosa, vereador Rafael Bueno e vereador Ricardo Daneluz Neto. Esse é o parecer, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo Périco. Em primeira discussão, projeto de lei número 120/2018, encerrada a primeira discussão. Vai. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Diló. Eu pediria a inversão de pauta do projeto 96/2018 para poder liberar esses profissionais aí, tanto taxista quanto Uber, que a gente pudesse fazer devido ao adiantado da hora. Obrigado. Mas não, vereadora Diló, acho que seria a mesma questão de ordem, né, vereador Renato? Então... Exatamente, eu já tinha então... mas fico contemplado, vereadora Diló, já tinha me levantado. Solicitado ao presidente verbalmente que fora do microfone quando fosse no horário, mas estou contemplado para que a gente possa fazer essa inversão de pauta. Está em votação a solicitação de inversão de pauta. Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos, o vereador Rodrigo Beltrão, favorável. Voto favorável, senhor presidente. Vereador Edi Carlos, favorável. Favorável, presidente. Vereador Renato Oliveira, favorável. É encerrada a votação. Solicitação de inversão de pauta do projeto de lei número 96/2018, aprovado por unanimidade, com ausência da vereadora Paula Iores, que está em representação. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 96/2018, contido no processo 122/2018, de autoria do Poder Executivo, que acresce e altera dispositivos na Lei 8.257, de 5 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a prestação do serviço de transporte motorizado, privado, individual e remunerado de passageiros por aplicativos. O relator é o vereador Edi Carlos Pereira de Souza, com a palavra o vereador. Senhor presidente, primeiro quero cumprimentar todas as pessoas que aguardam a votação desse projeto e solicito ao senhor a dispensa da leitura por já ter feito na sessão anterior. O senhor está dispensado da leitura, vereador Edi Carlos, está em discussão o projeto de lei número 96/2018. Essa é a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Rafael Bueno. Senhor presidente, um bom dia a todos e a todas que estão aqui no plenário de hoje. Hoje nós estamos aprovando um projeto que semana passada nós iniciamos a discussão e posso dizer que é desde a legislatura passada, desde 2016, que nós estamos discutindo o que já era para ter sido aprovado se tivesse diálogo desde o início com os trabalhadores e as trabalhadoras. Mas, senhor presidente, eu vou falar de um fato específico que aconteceu esse final de semana, porque a última vez que esse plenário da Câmara esteve lotado de trabalhadores de aplicativos, né, nós nos reunimos ali embaixo no anfiteatro, porque eles foram, teve um mutirão da Secretaria de Trânsito, ordenada pelo Executivo Municipal, para multar os trabalhadores de aplicativos. Foi acordado, então, que até essa lei não ser aprovada, né, até não vir a aprovação dessa lei, nada teria para multá-los. Esse final de semana, de forma surpreendente, muitos dos proprietários aqui de carros que têm o aplicativo foram autuados pela fiscalização de trânsito. Ora, cadê a compreensão sabendo que nós estávamos em discussão para aprovar nessa terça-feira? Cadê a sensibilidade dessa administração, que muitas dessas pessoas aqui, colegas vereadores, trabalham para ganhar o pão para dar para os seus filhos a meio-dia? Sabe? Então, assim, olha, presidente, nós estamos aprovando esse projeto hoje, mas mais uma vez a administração prova que não honra com a sua palavra e que não tem diálogo com esse pessoal.
porque muitos deles foram multados esse final de semana, em diversos pontos da cidade. Nós esperamos que a partir dessa legislação se tenha um período também para adaptação, porque a partir de hoje que vai ser aprovado esse projeto, o município, né, tem que sancionar o projeto de lei e vai, então, demora um período. Eu espero que nesse esse período aqui de 30, 40 dias, o município tenha paciência para todos se adequarem a esse processo a qual esse projeto de lei se estipula. Porque eu fico pensando aqui aos nossos taxistas. Em 2013, eu me reuni com o secretário, na época, o Marrachinho ainda. E no primeiro ano de mandato, eu inclusive, não tinha os aplicativos ainda na época, porque começaram a fazer as blitz, mas nas saídas de boate não tinha táxi. Então, como é que Caxias do Sul, cidade de quase 500 mil de habitantes, não ter táxi suficiente para a nossa cidade? E eu me reuni com o secretário na época, e ele disse, por favor, vamos aumentar a frota de táxi. Até hoje não se tem nada. Até hoje não veio o projeto para a Câmara para aumentar a frota de táxi, né? Daí veio vieram os aplicativos e começou toda essa discussão entre a Câmara de Vereadores, a população e o Executivo. Quero dizer que a Câmara de Vereadores, aqui eu posso falar, na grande maioria dos vereadores, nunca se negou de abrir o diálogo para a comunidade, seja para os taxistas, seja para os aplicativos. A Câmara de Vereadores sempre foi o para-choque quando do prédio ao lado se negou a recebê-los. Sempre a Câmara de Vereadores. O senhor quer uma parte, vereador de lá? Então, eu quero reafirmar meu apoio, né, aos motoristas de aplicativos, que daí tem uma carta aqui no projeto dos taxistas que chegaram a esse meio termo apoiando, né, então houve esse consenso. Agora, é lamentável que tudo acontece nos municípios vizinhos, até Flores da Cunha muitas vezes acontece tudo e Caxias do Sul acontece por último. É lamentável que chega a esse ponto, mais uma vez, Caxias do Sul. Eu quero fazer uma saudação, não sei se estava aqui o nosso ex-vereador Flávio Dias, que acho que já saiu, mas também saiu da Câmara de Vereadores, era vereador e hoje está de aplicativo, né? Então, os aplicativos eles não escolhem idade, se é homem, se é mulher, né? Então... Oi? Então, os motoristas de aplicativo abrange toda a população, não distingue, então por isso que nós precisamos valorizar todas as pessoas, né, que lutam para sobreviver, para garantir o seu salário, a sua fonte de renda, porque a crise a gente não sabe quando vai acabar, mas muitos deles fazem como sua única fonte de renda, né? Outros talvez como uma renda complementar. Agora, o que não dá, presidente, é para um executivo sair multando de forma indiscriminada, como eles fizeram nesse último final de semana com os motoristas de aplicativo. Então, o meu voto é favorável, acho que tem que ter diálogo, e vereadora de Ló, se tivesse o diálogo desde o início tanto da Câmara de Vereadores, quando foi protocolado esse projeto, tanto do Executivo, nós não precisaríamos estar aprovando hoje a gambiarras a um projeto que inicialmente não teve. Obrigado, presidente. Peço a palavra. Com a palavra, vereadora Dilode Domênico. Peço a palavra, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, minha saudação a todos os profissionais, seja taxistas, seja operadores de aplicativo. Vereador Rafael, a gente tem sido muitas vezes mal compreendido e às vezes até caluniado por alguém que gosta de propagar o mal, porque quando entrou o Uber em operação 27 de outubro de 2016, no mesmo dia nós protocolamos um projeto que é a síntese, praticamente o projeto que está sendo aprovado hoje, talvez até com alguma coisa melhor, e Vossa Excelência tem toda a razão, faltou diálogo na época, né? Nossa administração, na época, o secretário era o Marrachinho, nós tivemos algumas conversas, mas não conseguimos evoluir. E aqui, por parte da Câmara, também tivemos o impeditivo que o projeto foi considerado inconstitucional, porque a iniciativa deveria vir do Executivo. Mas aí acordamos com o secretário Marrachinho que ele acolheria o nosso projeto, e isso tornaria o projeto legal. Porém, não andou. E aí trocou a administração e o projeto se arrastou. Nós retiramos o nosso projeto para facilitar o trâmite do projeto do Executivo, para não ser um estorvo,
Tivemos conversa com o atual secretário, que por sinal foi muito atencioso, Cristiano, e eu acho que hoje estamos chegando a bom termo. Nós dizíamos já naquela época, porque eu fui acusado de trazer o Uber, que poder eu tenho de trazer o Uber para Caxias? Eu nem conhecia a empresa, sabia que existia o aplicativo em Porto Alegre, baseado em conversa com os vereadores do meu partido em Porto Alegre, nós pegamos a essência do projeto lá, que já tinha 11 meses de discussão, e adequamos em conversa com o pessoal dos operadores, do sindicato dos táxis, fizemos algumas adequações. Mas eu quero dizer que agora, seja à tarde ou enfim, nós estamos aprovando uma lei que vai dar condições a ambos os lados, porque quando se trabalha dentro de regras e normas, não há problema, o sol nasceu para todos. O que não pode é não haver regramento. Quer dizer, um lado ter regramento e o outro não ter. E eu tenho certeza que a maioria dos operadores de aplicativo querem ter o regramento, querem trabalhar legalizado. Não é do desejo deles trabalhar sem legislação. Agora, também nós temos que fazer uma ressalva, que a Uber é uma empresa que não gosta de se sujeitar a regramento, mas não é culpa deles, não é culpa dos operadores. Agora, isso tem que ser muito claro, a Uber não gosta de se sujeitar. Ela chega em qualquer local, ela se instala, ela cria o caos e deixa as pessoas se debaterem. O dela, ela leva todo mês. Quem fica prejudicado? Os operadores do aplicativo, os taxistas. Então, eu acho que a Câmara está corrigindo. Na outra sessão, o vereador Rafael talvez não tenha sido bem compreendido. A única ressalva que eu deixo, e pode ser um projeto a nível estadual, inclusive o deputado Neri poderá levantar essa questão, que eu entendo que o veículo tem que ser emplacado no Rio Grande do Sul só, mas isso pode ser uma emenda ali adiante discutida. Hoje não vamos atrasar a aprovação disso. E eu espero que o Executivo sancione com a maior brevidade esta lei, porque aí sim, depois disso, dando prazo para o pessoal se adequar, cumpra-se a lei. É isso que nós queremos. Vai dar espaço para quem realmente vai trabalhar com o aplicativo e vai dar espaço também para o taxista, coisa que hoje nós estamos assistindo um verdadeiro conflito. Então, de minha parte, voto favorável, já lhe concedo a parte, voto favorável, que se aprove o mais rápido possível e que o Executivo seja rápido sancionar e dando um prazo mínimo necessário para a regulamentação e que não, o prazo seguramente ele vai dar, mas tem que dar um prazo mínimo para o pessoal entrar com a documentação, porque agora cada um vai ter que fazer o seu cadastro individual e não através da empresa. Sua parte, vereador. Vereadora Adiló, mas não, o projeto nem é Uber que nós estamos discutindo, são os aplicativos, porque a cada dia se cria um aplicativo novo. Né? Começou com o Uber, depois teve Garupa, depois a meu aplicativo, vários aplicativos estão sendo criados. Então, o que nós temos que fazer é possibilitar que as pessoas trabalhem, se adaptando à modernidade, mas que não prejudiquem o que já existia aqui em Caxias do Sul, que é a questão dos taxistas. Né? Por isso nós chegamos a esse meio termo agora que contempla ambos os lados, vereadora Adiló. É isso que nós estamos discutindo agora, né? Nem a questão mais do Uber, é de todos os aplicativos. Agora, não podemos penalizar enquanto esse projeto não for totalmente legalizado, porque se tiver outra blitz esse final de semana, esse projeto vai ser inócuo, né? Obrigado. Perfeito, nós não falamos em empresa A ou B. Naquela época era só a Uber que tinha entrado, 27 de outubro de 2016. Hoje se fala em aplicativos. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Renato Oliveira. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, representante aqui dos aplicativos, senhor Adail, presidente do Sindicato dos Taxistas, sua equipe aqui também, para nós é importante se tivesse, eu vou dizer assim, o diálogo anteriormente, quando foi feito esse projeto, que foi feito nessa legislatura. Não precisava ter fazer esse remendo agora, esse remendo que está sendo feito agora. Mas como foi dito, mas antes tarde do que nunca, porque sendo feito o aplicativo e chamando para conversar o sindicato dos taxistas, abrindo, porque Caxias é uma cidade que tem essa necessidade de conversar, de abrir o diálogo, em todos os sentidos. Então, quando abriu o diálogo, que os taxistas reuniram, com certeza, eu sei como eu conheço o Adail há bastante tempo, não foi ele sozinho que decidiu de abrir, de ver a forma melhor, junto com
o pessoal do aplicativo. Dessa forma, eu acho que... E também foi dito pelo vereador Rafael, eu digo, vereador, 30, 40 dias. Não, isso aqui, se quiser, esse projeto sendo aprovado hoje, sexta-feira o prefeito pode assinar. Então, esse fim de semana não precisa ter multa mais. Sai da casa amanhã, no máximo quinta-feira, vai para o executivo, o prefeito tem 30 dias para fazer a sanção da lei. Mas ele pode, sexta-feira, já sancionar essa lei. Então, é isso. E esse projeto, se a gente for ver, já foi conversado com o secretário. Veio do executivo. Está tendo diálogo. Se tivesse esse diálogo antes, teria sido resolvido. Evitaria essas multas que foi feito. Porque quando tem multa, qualquer coisa, é tão fácil a multa, né? Tão errado, sim, mas é tão fácil multar em qualquer sentido. O mínimo do diálogo não se tem. Então, assim, acho que para evitar isso, sendo aprovado aqui na casa hoje esse projeto, sendo aprovado hoje, no máximo sexta-feira, está na mesa do prefeito, só pode, como faz tanta coisa via o site oficial, assinou, já está valendo a lei a partir do edital que pode ser no jornal oficial do município, né? Então, isso aí, tranquilamente, sexta-feira, essa palavra, presidente, eu acredito que pode ser aprovado, evitando transtorno de multas, porque quando fala em multa, independente, porque hoje, mas eles estão transgredindo a lei, sabendo que esse projeto entrou agora, primeiro lá atrás, o primeiro remendo, o primeiro projeto que veio, foi no começo do ano, janeiro, e agora, no mês 6, veio esse remendo para ser feito, foi feito o remendo, aqui na casa, resolvido, porque esse remendo não era tão fácil, porque foi feito várias reuniões aqui na casa, aqui no anfiteatro, mesmo aqui no plenário, para que houvesse esse... Então, agora, quando abriu para o diálogo, eu acredito que hoje, terça-feira, a secretaria aqui da casa, tranquilamente, o nosso presidente tem despachado no máximo em 2 dias, o prefeito, se quiser, pode... Exato. Mas pode ser feito a redação final, mas assim, por isso que eu estou dizendo, até sexta-feira pode ser feito tranquilamente. Renato, permite uma partezinha? Pois não, vereador. De imediato, eu até daria a sugestão, vereador Chico, que conversasse com o secretário Cristiano para liberar, pela ordem de final de placa, a vistoria e a documentação, porque senão vai dar tumulto. E aí vão sair multando os que ainda não estão legalizados. Então, que tivesse um calendário por final de placa. Obrigado. Obrigado, vereador Adiló. Eu quero dizer que voto favorável, mesmo assim, mas eu acredito que o vereador Chico lembra, que pode ser feita a redação final quinta-feira, mas pode ser feito também a redação final hoje. Se a casa entender isso, pode ser feito a redação final hoje. Mas... Não, presidente, o vereador está com a palavra, nós estamos em votação, nós estamos discutindo o projeto, o senhor é muito bem-vindo aqui, mas não dá para travar esse diálogo aqui nesse momento. Então, o vereador com a palavra, o senhor me perdoe. Eu peço desculpa por não poder, mas a casa sempre está à disposição, principalmente essa comissão, para que seja feito, e a gente sabe, tem aqui o documento seu, que eu acredito que foi com a sua assinatura, né, que foi consultado os demais. Eu acredito, na hora oportuna, voto favorável, mesmo que seja feito a redação final, sexta-feira, sendo o primeiro projeto, e quinta-feira, e sendo aprovado ainda essa semana esse projeto do aplicativo, juntamente com os táxis. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Gustavo Toigo. Presidente Alberto Meneguzzi, o meu bom dia aos demais vereadores e vereadoras, a todos que nos prestigiam nessa sessão legislativa, em que, mais uma vez, este parlamento se pronuncia num tema tão importante, que é o transporte particular de passageiros do nosso município. E fica aqui a minha saudação aos representantes dos taxistas, na pessoa do Adail e todos os demais que fazem presentes, também dos operadores de transporte por aplicativo que estão em nossa Casa Legislativa.
E dizer, presidente, em nome da comissão, não respondo por ela, mas sou integrante da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, que esta casa, os seus órgãos, sempre esteve aberto para receber, discutir, ampliar os debates, traçar as bases deste que é um evento que não tem mais volta, que é o aplicativo, que é o transporte que ocorre por aplicativo hoje. Então, uma coisa é muito importante se frisar: a Casa, o Legislativo, sempre esteve aberta, enfrentou esse tema nos projetos que foram encaminhados, e nós aprovamos, inclusive, uma legislação pertinente em janeiro deste ano, começou a vigorar. E me lembro muito bem que, em maio, já os operadores de transporte por aplicativo estiveram aqui, foram recebidos pela comissão no Anfiteatro Marino Cury, onde haviam demandas em função da lei federal que foi aprovada, né, em março. Portanto, havia a necessidade de adequar a lei municipal à lei federal, tendo em vista que a lei federal é maior e nós devemos obediência à lei federal. E nós não nos esquivamos. Recebemos os representantes que nos colocaram por escrito as dificuldades que estavam tendo, principalmente na situação de estarem sendo autuados por órgãos de trânsito do município, tendo em vista a desídia, né, e o desinteresse, muitas vezes, das empresas, as operadoras, não procederem ao registro junto ao órgão de trânsito do município de Caxias do Sul. E, nesse sentido, aporta em junho deste ano este projeto de lei que estamos ultimando a sua discussão e votação, no sentido de fazer essas adequações, né, da lei municipal à lei federal. Então, é importante dizer e frisar que o Legislativo é um órgão que está aberto, sem preconceitos, se atendo pura e simplesmente à questão jurídica e técnica deste processo, sempre ouvindo, é lógico, né, o que predispõe à lei federal. E a discussão política, é lógico, ela é atinente ao nosso parlamento, nós não queremos puxar nem por A, nem por B, porque nós sabemos que toda atividade de transporte de passageiros no nosso município, ela precisa acontecer, precisa ser bem atendida, mas precisa ter a segurança jurídica para ambos os lados, quem utiliza e quem opera. Ao fim e ao cabo, os motoristas que estão lá na ponta oferecendo esse serviço e precisam minimamente ter a segurança para operar. E, nesse sentido, aporta este projeto de lei, onde também, vereador Edson da Rosa, a nossa comissão sempre esteve aberta, recebeu aqui as demandas do sindicato dos taxistas, nos colocando também a possibilidade de que os veículos, né, se restringissem o seu emplacamento somente ao Estado do Rio Grande do Sul, sendo que o prefeito encaminha o projeto, neste que estamos votando hoje, liberando o emplacamento para todo o país. O Executivo traz o projeto, alterando o original, liberando todos os veículos, né, para serem operados, que estejam emplacados em todo o país. Se alguém concorda ou não concorda, isso é uma outra situação, é uma adequação à lei federal que vem, nós sabemos que muitas vezes existem impostos que não são arrecadados em virtude dos veículos que são utilizados de fora, não ficam aqui, mas de outra banda também existe o consumo de combustível, a troca de pneus, toda essa situação que também a economia cresce com essa situação. Também foi enfrentado neste projeto de lei algumas alterações em que o município vai poder fornecer autorização precária aos motoristas, desde que se inscrevam como autônomo. Também é alterado a questão de que os motoristas deverão ter o seguro obrigatório, notadamente o DPVAT, inscritos. E também, por fim, né, fala da autuação da pessoa física ou jurídica, né, que não possua o termo de autorização emitido pela municipalidade. Neste caso, né, vai justamente o infrator ser autuado, não por transporte clandestino, por transporte ilegal. Então foi feito esse reparo também. E justamente nos cabe a nós, presidente, face à lei federal,
enfrentarmos, né, a fiscalização, bem como a regulamentação deste tema neste legislativo. Então, é isso que nós estamos fazendo. Tenham certeza, aqueles que nos assistem, que estão prestigiando na assistência, que esta casa será sempre parceira quando o propósito for o interesse comum da nossa população. Nós precisamos tratar vossas senhorias com dignidade, porque são trabalhadores e exercem um trabalho de extrema importância e relevância para a sociedade do nosso município. Parabéns, a Câmara é parceira de vocês. Acredito que com essas alterações todos ganham, a população ganha. Obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Rodrigo Beltrão. Bom dia, nobres pares. Bom dia, cidadãos e cidadãs aí que nos acompanham. Eu fiz uma menção na ocasião da primeira discussão, quero repeti-la e trazer alguns outros elementos para esse debate que julgo necessário. O primeiro deles é também tentar remontar um pouco dessa caminhada, quando lá atrás, no final do governo passado, se iniciou esse serviço de transporte por aplicativo. O prefeito, à época, estava finalizando o mandato, não se posicionou. Naquela ocasião, não havia uma fiscalização. Aí entrou o atual prefeito, empoderado pelas urnas, e com o discurso dizendo que as coisas eram com ele, que ele ia resolver. O prefeito Guerra ia tratar das demandas da cidade. E quando a gente está no executivo, isso a gente aprende, né? Para quem tem retidão no pensamento, coerência, sabe quando tu assume um projeto, ou quando tu está no executivo, existe duas palavras. Existe o bônus, porque tu faz obras, tu resolve problemas, e tem o ônus também de ser prefeito. Só que o prefeito, então, ele não queria saber de ônus, e jogou a pressão desse assunto novo para a cidade, para a Casa Legislativa. E eu, na ocasião, eu me manifestei de uma forma muito clara, em que, ao mesmo tempo que nós não poderíamos proibir essa nova realidade, os aplicativos, porque, inclusive, são aprovados pela própria população que usa, mas nós não poderíamos jamais olvidar de defender e entender a classe dos taxistas que pagam taxas, que existe todo um rigor legal para poderem atuar. Então, ali deveria ser o equilíbrio da norma. E essa casa sofreu uma pressão imensa enquanto o prefeito lavava as mãos, que era o executivo, que a gente tinha que enviar o projeto, como enviou, depois de muita pressão, mas poderia também ter feito esse arranjo, esse debate, e o projeto ter vindo mais amadurecido para essa casa. Na ocasião, eu, por exemplo, fiz algumas emendas ouvindo os taxistas, e isso gerou um desgaste perante os motoristas de aplicativo, sem problema nenhum. Até porque não sou que nem o prefeito que não quer o desgaste ou não quer o ônus. Quem legisla tem que entender a realidade e se debruçar sobre ela. Então, o que nós temos que parar definitivamente é tentar entender que os taxistas, sim, foi um serviço instituído pelo poder público e merece a atenção deste. Assim como também os motoristas de Uber, nesse caso, o poder público tem que ter a ciência de que não pode exercer uma fiscalização sabendo que ele pode remediar essa situação. Então, é lúcido o vereador Renato quando diz, por exemplo, que o prefeito e o Poder Executivo, que inclusive tem líder do governo aqui na casa, tem que assumir o compromisso de remediar essa situação, de aprovar uma lei, evitar a fiscalização, mas seguir nesse debate que ele é permanente. As alterações são constantes. Eu quero dizer que não me sinto à vontade em votar, por exemplo, dizendo que a placa não tem que ser do município. Isso é uma fuga de receita para o nosso Estado, que nós não podemos admitir. Eu quero dizer que essa questão, para mim, ela é bastante central. Agora, dizer, por exemplo, que enquanto o Uber e quanto os outros aplicativos não se movimentam, tem sim que permitir que o motorista possa se inscrever de forma individual e possibilitar que ele trabalhe. Então, aqui nós não estamos diante de uma ciência exata. A gente tem que, sim, que tentar buscar esse equilíbrio, que é respeitar os taxistas, que têm todo um ônus de exercer essa função. Como eu disse, são vistorias, são taxas, é um carro que ostensivamente você vê que é de táxi, enquanto que os de aplicativo têm essa comodidade de poder ser um carro particular e um carro de trabalho também. Agora, essa questão aí do Estado, até podemos aprovar dessa forma, mas é algo que o Executivo precisa se atentar
buscar a conversa com esses aplicativos e resolver ali na frente. Não dá para admitir que Caxias do Sul, então, o imposto que seria arrecadado a título de IPVA vá para Minas Gerais. Aí a turma vai andar lá em Minas Gerais, estradas são boas, depois reclama aqui do Estado, mas são pequenas coisas que tem que nos dar uma consciência de uma cidade, de um Estado que está dentro de uma nação, mas que é um Estado e que tem que lutar pelas suas prerrogativas. Então, sem mais delongas, senhor presidente, queria fazer essa reflexão de que essa casa está sempre aberta, suporta a pressão, também não tem o problema em ficar desgaste com um lado ou com o outro, mas que o Executivo, sim, no bom sentido, tem que ser pressionado, porque é lá que sai a fiscalização, é lá que saem os projetos de lei que podem vir para essa casa e alterar a realidade, e é lá onde pode também se ter um debate franco e aberto com esses motoristas, inclusive no que diz respeito às vistorias e fiscalizações. Então, senhor presidente, no momento oportuno, manifestarei meu voto. Está em discussão o projeto de lei 96/2018. Encerrada a discussão. Em votação, o projeto de lei 96/2018. Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Projeto de lei número 96/2018, aprovado por unanimidade, com ausência da vereadora Paula Iores, que está em representação. Em discussão única e votação, projeto de lei número 43/2018, contido no processo 53/2018, de autoria do vereador Eloy Frisso, que denomina a via pública municipal do loteamento José Tomé, bairro Forqueta, com o nome de Rua Leonardo Pedro Maria Semin. O relator é o vereador Edson da Rosa. Com a palavra o vereador. A sessão está suspensa por alguns minutos.
Está reaberta a sessão. Em discussão única e votação, o projeto de lei 43/2018, contido no processo 53/2018, de autoria do vereador Eloy Frisso, que denomina Via Pública Municipal do loteamento José Tomé, bairro Forqueta, com o nome de Rua Leonardo Pedro Maria Seminho. O relator é o vereador Edson da Rosa. Com a palavra, o vereador. Pois não, senhor presidente. Parecer é favorável ao processo número 53/2018, contendo projeto de lei 43/2018. Recebe esta comissão para análise o parecer e projeto de lei supramencionado, que denomina Via Pública Municipal do loteamento José Tomé, bairro Forqueta, com o nome de Rua Leonardo Pedro Maria Semin. O projeto de lei, ora proposto, de autoria do vereador Eloy Frisso, busca autorização legislativa para denominar via municipal. O processo vem instruído com a biografia do homenageado, mapa, certidão de óbito, cumprindo os requisitos previstos no artigo 2º da Lei nº 5.357, de 5 de abril de 2000, e Lei nº 6868, de 2 de novembro de 2008. Baixada a Secretaria Municipal do Urbanismo, SMU, esta emitiu parecer informando que havia em questão Rua Codificada 43-23-36, loteamento José Tomé, aprovado através do Decreto 19.139, de 10 de outubro de 2017, e registro número 467 no livro do loteamento da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. Desta forma, a referida via consta nos mapas oficiais do município, portanto, integra o sistema viário oficial do município. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação opinou pela legalidade da proposição. Diante do exposto, a Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, por seus membros, é de parecer favorável ao projeto de lei. Caxias do Sul, 21 de agosto, de 2018, 143 anos da colonização e 128 da emancipação política. Assino o presente parecer, vereador Ed Carlos, vereadora Denise Pessoa, vereador Edson da Rosa, Gustavo Toigo e Paulo Iores. Era esse o relato, senhor presidente. Está em discussão o projeto de lei número 43/2018. Encerrada a discussão. Em votação, o projeto de lei número 43/2018. Para declarar o voto, senhor presidente. Para declarar o voto, vereador Edson da Rosa. Senhor presidente, esse projeto aqui, já como lido o parecer, é de autoria do vereador Eloy Frisso, no loteamento municipal José Tomé, bairro Forqueta, com o nome de Rua Leonardo Pedro Maria Semin. Seu filho, Sérgio Antônio Semin, está aqui, estava aguardando atentamente, e o seu irmão não pôde comparecer porque está doente, né? Está doente. Mas é daquelas situações, presidente, evidentemente que votaria favorável, que nós reiteradamente falamos pela homenagem, pela forma emocionada com que os parentes recebem essa homenagem que a Câmara de Vereadores faz aos familiares. Né? Tenho certeza que se o vereador Eloy Frisso estivesse aqui e, portanto, pela amizade com a família, né, ficaria também emocionado, porque no dia a dia, no cotidiano, na rotina, esse nome do senhor Leonardo Pedro Maria Semin estará na rua do nosso município, nas ruas do nosso município. E é mais, nós já tivemos aqui na Câmara de Vereadores tantos e tantos outros nomes em que, às vezes, a gente não dimensiona o que isso significa para aqueles que construíram, né, para as famílias que construíram a história de Caxias do Sul. Então, senhor presidente, fico muito honrado de poder fazer essa relatoria e de também, neste momento, na declaração de voto, poder homenagear na figura do Sérgio Antônio Semin, toda a sua família por essa homenagem feita e pelo reconhecimento da Câmara de Vereadores ao senhor Leonardo Pedro Maria Semin, por ter estado aqui conosco um tempo. Não o conheci, mas tenho certeza que essa homenagem é justa e que o vereador Eloy Frisso foi muito feliz já fazendo uma menção honrosa a ele por ter apresentado esse nome de rua.
Votarei favorável, senhor presidente. Está em votação o projeto de lei número 43/2018. Solicito aos vereadores que registrem os votos. Voto favorável. Encerrado o registro dos votos, o vereador Kiko Girardi vota favorável. É encerrada a votação. Projeto de lei número 43/2018, aprovado por unanimidade com a ausência da vereadora Paula Iores, que está em representação. Em primeira discussão, projeto de lei complementar número 16/2018, contido no processo 146/2018, de autoria do vereador Paulo Fernando Périco, que acresce dispositivo à Lei Complementar 412, de 12 de junho de 2012, que disciplina o uso de veículos de divulgação no município de Caxias do Sul. O relator é o vereador Gustavo Toigo, com a palavra ao vereador. Pois não, presidente. O parecer é favorável ao projeto de lei complementar número 16 de 2018. Recebe esta Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação para analisar e emitir parecer o projeto de lei complementar acima de autoria do vereador Paulo Fernando Périco, que acresce dispositivos à lei complementar número 412 de 12 de junho de 2012. Que disciplina o uso de veículos de divulgação no município de Caxias do Sul. Defende o autor, conforme elucidado na exposição de motivos, que o setor esportivo possui grande importância no contexto atual, tanto no aspecto econômico quanto no aspecto social, tributário, de geração de emprego e renda, dentre outros. Aduziu que os clubes de pequeno e médio porte precisam de outras receitas, sendo necessário oportunizar a venda de espaços na fachada do campo para que o esporte possa sobreviver. Quanto aos aspectos da legalidade da matéria, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, ouvindo o Instituto IGAM, manifestou-se pela constitucionalidade do projeto. A matéria está dentre aquelas de competência concorrente do Executivo e Legislativo, não existindo óbices para o seu prosseguimento. Ante o exposto, entendendo que a proposição busca viabilizar a sobrevivência dos dois maiores clubes futebolísticos do município, com o aporte de mais renda, esta comissão, por seus integrantes, não vislumbrando ilegalidades e cumpridas as exigências técnicas para aprovação da matéria, manifesta-se favoravelmente ao projeto de lei complementar. Caxias do Sul, 17 de setembro de 2018, 143 anos da colonização e 128 anos da emancipação política. Assinam o presidente de Carlos Pereira de Souza, vereadores Denise Pessoa, Edson da Rosa, Gustavo Toigo, relator, e Pedro Rodrigues. Presidente, era esse o projeto em primeira discussão. Em primeira discussão, é encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de lei número 147/2018, contido no processo 188/2018, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a realizar operações de crédito interno com instituições financeiras a serem definidas, oferecer garantias e dar outras providências. Contém emenda aditiva 2/2018 e emenda aditiva 1/2018. O relator é o vereador Gustavo Toigo, com a palavra o vereador. Pois não, excelência. O parecer é favorável ao projeto de lei número 147 de 2018, contido no processo número 188 também desse ano, contém emendas aditivas 1 e 2. Venha a esta comissão para análise de parecer o projeto de lei acima emendado, de autoria do Poder Executivo Municipal, que visa autorização legislativa para contratar operações de crédito interno junto a instituições financeiras a serem definidas até o valor de 50 milhões de reais, oferecer garantias e adotar outras providências correlatas. Na exposição de motivos, defendeu o Poder Executivo a busca da modernização
efetivando um conjunto de iniciativas com o intuito de fortalecer a capacidade de administrar o município. Ainda, segundo o chefe do Poder Executivo, as operações de crédito visam especificamente modernizar 4 áreas da administração municipal, quais sejam: primeira, comunicação informática, instalação de um sistema de comunicação de voz híbrido, VoIP, utilizando o sistema de fibra ótica própria, o que trará redução significativa de custos. Estima-se uma economia entre 30% e 40% sobre os valores pagos às operadoras, além de proporcionar total gerenciamento do sistema. 2. Segurança pública. Implantar um projeto de vídeo monitoramento com a aquisição de câmeras, softwares, veículos, armas e outros equipamentos, além de viabilizar um espaço próprio pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social, onde seja possível aglutinar todos os seus setores. Terceiro, máquinas e equipamentos. Renovar a frota utilizada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, SMOSP. Infraestrutura administrativa. Modernizar a infraestrutura administrativa a fim de oferecer serviços de qualidade à população caxiense, ampliando o uso de tecnologias modernas, além de reduzir os custos de manutenção dos imóveis. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário apresentou 2 emendas aditivas com o objetivo de assegurar que as operações de crédito contratadas se realizem no âmbito daquilo que está previsto como metas na Lei 8.334 de 2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, com sua previsão legal e segurança jurídica. Já a emenda aditiva 2 deste ano visa garantir que os legisladores municipais tenham as informações necessárias a respeito do andamento das operações, oportunizando a publicização dos atos referentes à autorização. Ato contínuo, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação manifestou-se pela constitucionalidade do projeto de lei e das emendas aditivas propostas. Consultada a assessoria técnica desta comissão, a mesma manifestou-se de forma verbal informando que, abre aspas, em se tratando de contratação de operações de crédito de parte do ente municipal, é necessária a observância do contido no artigo 61, inciso 4 da Lei Orgânica do município, o que está cumprido com a remessa do presente projeto a esta casa. De igual modo, há necessidade de ser observado o disposto no artigo 32, parágrafo 1º, 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto aos limites de endividamento do município, conforme estabelece a Resolução número 43 de 2001 do Senado Federal, estando este limite estipulado em 16% da receita corrente líquida do município, definido no artigo 4º da mesma resolução, o que também se mostra cumprido em face dos valores demonstrados na LDO para o ano que vem. Da mesma forma, a dívida consolidada líquida sobre a receita líquida está em 15,60%, sendo o máximo autorizado pelo Senado Federal um montante de 120%. De sua vez, os artigos 1º e 2º do projeto efetuam o regramento e as disposições principais quanto às operações financeiras. O artigo 6º do projeto autoriza a abertura de créditos adicionais e suplementares. Com a emenda aditiva 1, garantiu-se que os recursos obtidos serão alocados naqueles previstos na LDO, Lei 8.334, contidos no artigo 24, incisos 1, 13 e 4, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por fim, a fiscalização do Legislativo está assegurada pela emenda aditiva número 2. Desta forma, a iniciativa cumpre as exigências legais, estando em condições de obter parecer favorável, se for o caso, fechar aspas. Pelo exposto, essa Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, por seus integrantes, manifesta de forma favorável ao projeto de lei, com as suas emendas aditivas e deixa a critério do plenário a deliberação. É o projeto, salvo melhor juízo, Caxias do Sul, 17 de outubro de 2018, 143 anos da colonização e 128 de emancipação política, assina o presente parecer vereador Gustavo Toigo, presidente da comissão, e os demais membros, vereadores Wagner Petrini, Chico Guerra, Flávio Cassina e Adilode Domênico, presidente. Está em primeira discussão, projeto de lei número 147/2018, encerrada a primeira discussão.
Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar 45/2017, contido no processo 277/2017, de autoria da vereadora Paula Iores, que acrescenta o artigo 85-A à lei complementar número 12, de 28 de dezembro de 1994, Código Tributário Municipal, que autoriza a redução do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS-QN, aos prestadores de serviço que adotem medidas que estimulem a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente. O relator é o vereador Rodrigo Beltrão, porém, há um pedido de adiamento solicitado pelo vereador Paulo Périco, no qual eu peço para justificar o pedido de adiamento. Vereador Paulo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu peço o adiamento de um dia em virtude de que a vereadora Paula Iores, hoje em representação, não está presente nessa sessão e para que ela possa estar presente no dia da votação e que possa expor as suas razões desse projeto. É isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Périco. Solicito aos vereadores, então, que registrem seus votos. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Não está liberado. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Pedido de adiamento, aprovado por unanimidade, com a ausência da vereadora Paula Iores, que está em representação. Em segunda discussão e votação, o projeto de decreto legislativo 21/2018, contido no processo 190/2018, de autoria da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, que aprova a prestação de contas da gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2018 do município de Caxias do Sul. O relator é o vereador Gustavo Toí, com a palavra, vereador. Presidente, o projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Foi procedido à audiência pública. Foi lido no último dia 16, em primeira discussão, projeto que aprova a prestação de contas da gestão fiscal do segundo quadrimestre do município de Caxias do Sul, portanto, relativo aos meses de maio, junho, julho e agosto dessa administração. Nesse sentido, eu peço a dispensa da leitura novamente, presidente. O senhor está dispensado da leitura. Está em discussão o projeto de decreto legislativo 21/2018. Encerrada a discussão, em votação, solicito aos vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos, vereadora Denise Pessoa, favorável. Vereador Edi Carlos, favorável. Encerrada a votação. Projeto de decreto legislativo 21/2018, aprovado por unanimidade, com ausência da vereadora Paula Iores, em representação. Em apreciação, parecer de redação final do projeto de lei 63/2018, contido no processo 78/2018, de autoria da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, que denomina Via Pública Municipal do Loteamento Vale dos Pinheiros, bairro Parada Cristal, com o nome de Rua Augusto Ângelo Pascoaleto. Relator, vereador Flávio Cassina. Está em votação o parecer. Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos, vereador Lido Bandeira, favorável. Encerrada a votação.
Parecer de redação final do projeto de lei número 63/2018, aprovado por unanimidade, com a ausência dos vereadores Edson da Rosa, Rodrigo Beltrão e vereadora Paula Iores. Vereadora Paula Iores em representação. Encerrada a ordem do dia. Muito bem, você acompanhou aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16, e também através das redes sociais da Câmara Municipal de Caxias do Sul, a ordem do dia desta terça-feira, dia 23 de outubro de 2018. Nesta terça-feira, tivemos em primeira discussão, em regime de urgência, projeto de lei de autoria do Poder Executivo que reformula, o financiamento da arte e cultura caxiense, o Financiarte. Voltará a plenário na próxima quinta-feira, como foi em primeira discussão. Também tivemos em votação nesta terça-feira projeto de lei de autoria do vereador Eloy Frisso, do PSB, que dá nome à via pública municipal do loteamento José Tomé, no bairro Forqueta, com o nome de Rua Leonardo Pedro Maria Semin. Projeto aprovado por unanimidade. Tivemos em primeira discussão, também nesta terça-feira, projeto de lei complementar de autoria do vereador Paulo Périco, do MDB, que acresce dispositivo à lei complementar que disciplina o uso de veículos de divulgação no município de Caxias do Sul. Como foi em primeira discussão, também voltará a plenário para a segunda discussão e votação. Também em primeira discussão nesta terça-feira, tivemos em primeira discussão, projeto de lei de autoria do Poder Executivo que autoriza a Prefeitura, o próprio Poder Executivo, a realizar operações de crédito interno com instituições financeiras até o valor de R$50 milhões. Voltará a plenário também para a segunda discussão e votação. Tivemos em votação nesta terça-feira, projeto de lei complementar Era para ter em votação o projeto de lei complementar de autoria da vereadora Paula Iores, porém o vereador Paulo Périco entrou com um pedido de adiamento de um dia em função da vereadora Paula Iores não estar na sessão por estar em representação, representando a Câmara de Vereadores em um evento externo. Por isso, este projeto de lei complementar teve o pedido de adiamento de um dia, aprovado por unanimidade. Projeto este da vereadora Paula Iores, que autoriza a redução do imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISS-QN, aos prestadores de serviço que adotem medidas que estimulem a proteção e recuperação do meio ambiente. Tivemos em votação, nesta terça-feira, projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que acresce e altera dispositivos na lei que dispõe sobre a prestação de serviço de transporte motorizado, privado, individual e remunerado de passageiros por aplicativos. Projeto esse que visa regulamentar aplicativos como Uber, Garupa, Inove, entre outros. Projeto aprovado por unanimidade, segue agora para a sanção do prefeito municipal de Caxias do Sul. Por último, tivemos nesta terça-feira, em votação, projeto de decreto legislativo de autoria da Comissão de Desenvolvimento Econômico, que aprova a prestação de contas da gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2018 do município de Caxias do Sul. Projeto aprovado por unanimidade. Muito bem, esta foi então a ordem do dia desta terça-feira, dia 23 de outubro de 2018, que você pôde acompanhar aqui pela TV Câmara Caxias. Muito obrigado pela sua companhia. TV Câmara Caxias, democracia que a gente vê.